Olá! Hoje é 28 de agosto de 2020 e é um dia terrível porque, primeiro, ontem nós tivemos uma tentativa de invasão do Morro de São Carlos por uma quadrilha de traficantes do Rio Comprido tentando ocupar o espaço dos seus rivais. E no tiroteio entre bandidos foi morta Ana Cristina Silva, 25 anos, heroína brasileira da insegurança geral provocada pelos péssimos governantes que nós temos em todos os níveis e em todos os tempos e de todos os partidos e ideologias. A moça, tentou proteger um filho de 3 anos, atendendo a uma senhora que abriu o carro para ela. Ao entrar no carro, levou um balaço na cabeça dos bandidos, não se sabe de que grupo, né? E outro nas costas, morrendo antes de chegar ao hospital. Quando o marido chegou para ajudar, para ter notícias dela, o filho disse para o pai que ela tinha machucado a cabeça. É uma coisa emocionante de fazer chorar. Outra pessoa morreu, um tiroteio que levou, praticamente parou o centro do Rio de Janeiro. E aí no dia seguinte, hoje, sexta-feira, de manhã, eu estava tomando o meu café, quando aparece a notícia de que o Superior Tribunal de Justiça afastou o governador do Rio, o Wilson Witzel, do seu cargo, proibiu a sua entrada no Palácio da Guanabara para que não interfira nas negociações, aceitando a pecha que o Ministério Público, pela qual o Ministério Público denunciou, de ser o chefe da quadrilha de roubo. Agora imagine você, roubo de dinheiro público para pagar equipamentos, médicos, pessoal, para combater a Covid. É uma coisa, é um crime infame, e mais infame ainda, porque ele tem uma história parecida com a do Bolsonaro. O Bolsonaro não era juiz, nem letrado, ele né? Conseguiu ser nem major, porque o ministro do Exército não deixou ele fazer o curso da Escola Superior de Aperfeiçoamento dos Oficiais. Mas é a mesma coisa, fez um papo a respeito do combate à corrupção, era um juiz, dizia que era um juiz que combatia a corrupção, e quando meteu a mão da massa, pelo que tudo indica, apesar de a procuradora que está chefiando a operação, Lindora, ser uma bolsonarista de raiz, é um caso realmente de seguir a mesma linha de tradição de governadores gatunos do estado da Guanabara, não, do estado do Rio de Janeiro, que sucedeu o estado da Guanabara. Falei no estado da Guanabara, porque o estado da Guanabara teve o melhor governador de estado da história do Brasil. O grande tribuno, o grande jornalista Carlos Lacerda, o maior orador que eu já vi na minha vida e que foi um excepcional gestor. Depois dele para cá, só teve ou mau gestor ou o que é pior, bandido. Leonel Brizola deixava os morros por conta das quadrilhas de traficantes e depois das milícias, quando já não era mais ele que era governador, como é hoje, sem que o Estado controle. E veio Marcelo Alencar, né, o famoso Maverick, que bebia muito e tal, e principalmente de Moreira Franco para cá. Moreira Franco, garotinho, Rosinha, garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, 5 ex-governadores presos, e o Witzel só não foi preso porque o ministro que mandou afastá-lo, o Benedito Gonçalves, não aceitou o pedido de prisão feito pelo Ministério Público. O Ministério Público levantou, o Ministério Público Federal levantou bastante movimento financeiro ilícito do governador, inclusive usando a mulher, a dona Helena Witzel, advogada, assim como a Adriana Anselmo, que também o Sérgio Cabral, que inaugurou esse tipo de corrupção usando o escritório de advocacia da mulher, e agora o Witzel repete, como agora é a tragédia do Sérgio Cabral repetida como farsa. O cara tem 1 ano e 8 meses de governo, já está sendo considerado bola fora, vai entrar no lugar dele um cara chamado Cláudio Castro. Aí, quando eu liguei de manhã na televisão, estava todo mundo, olha, o Bolsonaro está comemorando. Bom, não sei por quê, porque o pastor Everaldo, que é o presidente
do Partido Socialista Cristão, PSC, o partido do Witzel, levou o Bolsonaro para ser batizado no Rio Jordão, lá na Terra Santa, né? E aí o Bolsonaro vai dizer, olha, mas ele disse ontem na live, né? Eu fui ontem lá em Foz do Iguaçu, tirei foto com várias pessoas, agora estão querendo me comprometer como Flor de Lis. Não, doutor. O senhor está comprometido como Flor de Lis por causa das fotos de apoio recíproco de Flor de Lis com seu filho Flávio, por causa do grande apoio que a sua mulher deu explicitamente nas redes sociais, a dona Michele, para a senhora Flor de Lis, que é tida como um grande exemplo da família, que disse que não queria se separar por causa disso, mas que introduziu o marido na cama depois que o adotou como filho e que ele tinha um caso, um namoro com uma da outra filha dela, ou seja, era mãe, depois sogra, depois mulher e depois matou. Usou os filhos para isso, tem coisa mais infame do que isso. 2 estavam presos, mais 5 foram presos e uma neta foi presa. E apoiada por dona Michele. E o Bolsonaro já tirou o corpo. Como a senhora Damares, que o Bolsonaro levou para lá, para tentar transferir para ela a maternidade, digamos assim, da dona Flor de Lis, mas ela disse, a dona Flor de Lis enganou todo mundo. Não, senhora, enganou vocês. O presidente não é um cara que sabe tudo, que é safo, todo mundo. Eu sou bundão porque eu sou jornalista. Só que eu não acredito na Flor de Lis, nunca acreditei, e não acredito no pastor Everaldo, como ele, Bolsonaro, acreditou. Então não é verdade isso. Agora, o que é verdade, parece ser, é que o governador é gatuno mesmo, só que tem dúvidas. Por exemplo, o Benedito, a decisão do Benedito Gonçalves é monocrática. Precisa passar pela turma. O primeiro plenário que ela vai. Depois, quem sabe, até o próprio plenário, né? Ou o Supremo Tribunal Federal. O certo é que não há notícia de que o Witzel depois. Como é que pode? Você que foi afastado do governo do Estado do Rio, proibido de ir para o Palácio, e não depois em sua própria defesa. Isso, quer dizer, o juiz, o doutor Gilmar Mendes, que, olha, está tentando cancelar condenações de Moro, porque o Moro não ouviu delatores depois da defesa ter ouvido e tal. Agora, o Wilson Witzel não precisava ser ouvido antes de ser afastado, né? De qualquer maneira, é bom lembrar também o seguinte, primeiro as ligações do Bolsonaro. O Bolsonaro elegeu o Wilson Witzel, ajudou a eleger o Wilson, e o Wilson Witzel ajudou a eleger, depois ficaram inimigos, porque o Wilson Witzel se lançou a candidato a presidente da República e, ao mesmo tempo, a candidato a gatuno, né? O gatuno do Estado do Rio. Só que ele não ia nem superar o Sérgio Cabral nunca, nem que tivesse 10 mandatos, porque é um iniciante, um amador. De qualquer maneira, outra coisa que o Benedito Gonçalves, ele já teve problemas. Aí, o negócio de um escritório de filho, e que ele deu sentença a favor de clientes e tal. Está no noticiário, mas vamos deixar de lado. Vamos lembrar, ainda em relação ao Bolsonaro, que a Ruth Aquino, trabalhou comigo, foi editora internacional do Jornal do Brasil, quando eu era editor-chefe. A Ruth escreveu um belo artigo no Globo mostrando que o Flávio Bolsonaro e a Flor de Lis estão gozando de um foro privilegiado que os parlamentares de vergonha querem acabar, mas o grande herói da democracia, Rodrigo Maia, está sentado em cima do projeto de acabar com o foro privilegiado para proteger o Flávio Bolsonaro, que está em cima, está querendo, inclusive, o Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República, né, que virou uma PGR bolsonarista, se manifestou contra o Ministério Público do Rio quando exigiu que se cumprisse uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que cada um é dono de um foro no mandato por crimes exercidos em função do mandato. No mesmo dia, o chefe do Humberto Jacques, o Augusto Aras, o despachante-geral da família Bolsonaro, disse ao Supremo que seria uma intromissão absurda do Supremo decidir a respeito de fixar um prazo para o Rodrigo Maia bater o pó dos processos de impeachment que estão engavetados em seu gabinete na presidência da Câmara. Então é nesse Brasil que nós estamos vivendo. Não há réstia de luz que nos sobre. E
eu quero lembrar também os que estão comemorando do lado do Bolsonaro em relação ao Witzel, que primeiro teve Adriano Anselmo, segundo teve Helena Witzel, terceiro teve a Michele Bolsonaro. Aliás, Michele Bolsonaro é a segunda, apareceu primeiro, e a quantia é maior. Até agora se sabe que o Fabrício de Queiroz depositou cheques de R$89 mil no total em contas de Michele Bolsonaro, e o presidente ameaçou esmurrar um repórter, chamou outro de otário, chamou também todos os jornalistas de bundões, porque não responde a essa pergunta. Agora, o juiz nem foi chamado para responder porque é que a dona Helena Witzel transferiu para a conta dele R$74 mil, assim como também ninguém sabe para quem Michele Bolsonaro devolveu ou mandou ou distribuiu o dinheiro que recebeu do Fabrício Queiroz. E antes de terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta, duas perguntas agora para o Bolsonaro. Agora que a Helena Witzel está sendo exposta publicamente, porque depositou 74 mil dos 554 mil que recebeu no seu escritório de advocacia para o governador. E agora? O senhor vai explicar por que o Fabrício Queiroz depositou R$89 mil para sua mulher? Vai? Bom, vou ficar aqui sentado na frente dos meus livros, esperando. Por enquanto. Direto ao assunto. Eu queria lembrar que amanhã eu vou pôr no ar uma entrevista com Walter Maierovitch a respeito de tudo isso, todo esse rolo policial, jurídico e tal. Uma entrevista bomba, espetacular. É na série Neumann Entrevista, a terceira entrevista. Já estão no ar Paulo Marinho, Modesto Carvalhosa e agora o Walter Fanganiello Maierovitch. Direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.